Então, vamos fazer uma recapitulação da aula passada. Estão vendo aí? Professora. Agora dá para ver o mouse, né? Dá sim, dá sim. Beleza. Opa, fechou, peraí. Aí. Então, na aula passada, a gente estava começando a ver o assunto de cinemática, né? E a gente viu de onde saíram as equações a respeito do movimento retilíneo uniforme, né? A gente definiu a velocidade média como sendo a variação da posição em relação à variação de tempo. E por causa dessa definição, a gente chega, então, naquela equação que vocês gostam de chamar de sorvete, né? Como que a gente fez isso? A gente fez esse intervalo de tempo ficar bem pequenininho, para eu saber a velocidade num determinado instante de tempo, a velocidade instantânea. E a gente viu que quando fazia isso, a velocidade ia para o infinito. Depois a gente arrumou a maneira de fazer isso, que é fazendo a derivada, né? A derivada da posição em relação ao tempo. E derivada significa taxa de variação, né? Isso que eu quero que vocês entendam neste momento. Vocês vão ver derivadas integrais e limites lá na aula de cálculo 1. E aí, o que a gente fez? A gente fez a velocidade constante. A velocidade sendo constante, eu não tenho aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, se a velocidade não varia, a taxa de variação é zero. Então, a gente achou nessa situação aquela equação x de t igual a x0 mais vt, né? Que é a equação que vocês chamam de sorvete. A aceleração média a gente definiu como sendo a variação da velocidade em relação à variação de tempo, né? Aí a gente fez o limite com esse tempo, esse intervalo de tempo indo para zero, e a gente achou que a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Ok. Agora, vamos pensar no movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, né? E a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Agora, a gente sabe que na definição do movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma aceleração que é diferente de zero, só que essa aceleração, ela é uma constante, ela não varia no tempo, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá na aula passada. Eu vou pegar esse dt aqui e vou passar para cá, multiplicando, né? O dt e o dv, a gente pode pensar como sendo números bem pequenininhos, né? É um diferencial, é um número bem pequenininho. Então, se ele é um número bem pequenininho, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, vai ficar a aceleração dt igual a dv. E aqui eu vou tirar o caráter vetorial, tanto da aceleração quanto da velocidade,
porque a gente está trabalhando em uma dimensão só, né? O movimento retilíneo só tem uma dimensão. Então, eu vou fazer a conta só uma vez, né? Então, tá, eu vou fazer a integral, que eu falei para vocês na aula passada, que integral é o contrário da derivada, né? O que a derivada faz, a integral desfaz. Então, se a derivada fez esse cara aqui pequenininho, a razão entre esse cara pequenininho e esse cara pequenininho, a integral vai fazer ele voltar a virar o delta, né? Então, quando eu fizer essa integral aqui, ó, a integral faz, a derivada faz, a integral desfaz, então vai sobrar só o v. Só que aí eu tenho que ver do v final até o v inicial, então vai ser v final menos v inicial, que é o delta v, né? Então, a aceleração... Então, do lado de cada integral vai ficar v final menos v inicial. Do lado de lá, eu tenho a aceleração que é constante. E derivada integral mexem com a variação. Então, se ele não varia, eu posso tirar ele da integral, ele não vai interferir. A integral passa por ele sem fazer nada. Aí, quando ele chega aqui, ó, a derivada fez, a integral desfez. Então, eu vou fazer o t final menos o t inicial, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Só que a gente vai considerar o t inicial igual a zero. Então, sobra só o tempo t. Então, vai ficar a aceleração vezes o tempo igual a velocidade menos a velocidade inicial. E aí, vocês se lembram disso daí? Sim ou não? Pode falar, gente. Vocês estão conseguindo entender? Diz aí para mim. Sim, professor. Entendendo? Então tá bom. E aí, vocês se lembram disso? Eu escrever desse jeito aqui, ó. Velocidade igual a velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Não é uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado? Sim, professor. Então, essa equação aqui, ela nasce da restrição que a gente colocou de aceleração constante. Então, com a aceleração constante, a velocidade vai variar linearmente com o tempo. Mas eu sei que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo, né? Que a gente viu na aula passada. Então, eu vou tirar essa velocidade daqui, ó, e vou colocar dx dt, que a gente está falando em apenas uma direção, né, movimento retilíneo. Então, no lugar do vetor r, eu vou colocar a direção de x. Então, vai ficar dx dt igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Substituir aqui. O v inicial é um número, é a velocidade que ele tinha no instante t igual a zero. Esse número não muda, é como ele começou o movimento. Então, ele é constante. Então, eu não vou fazer ele virar taxa de variação, porque ele não varia, ele é o valor inicial de velocidade, ele é um número e ele não muda nunca, né? É o valor inicial que tinha no tempo t igual a zero. Então, vou fazer o dt, vou pegar esse dt e vou passar para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar v0 mais at dt. E aí, fazer a integral. Então, do lado de cá, o que a derivada faz, a integral desfaz. Então, vai ficar x. E aí, eu tenho que fazer x final menos x inicial. Então, vai ficar x final menos x inicial do lado de cá. Agora, do lado de cá, eu tenho uma soma multiplicando dt. Eu posso abrir essa soma, fazer o v0 dt mais o at dt. E vocês vão ver lá na aula de cálculo também que a integral da soma é a soma das integrais. A integral é uma operação
é uma operação linear. Hoje faltou aqui um pedacinho, mas não tem problema. Então, eu vou fazer aqui, ó, V0 dt. Deixa eu ver se... Não, tudo bem. Vou fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui, ó, o V0. Apareceu. O V0 dt, o V0 é constante, então vai ficar só o dt. O dt vai ser de t final menos o t inicial. O t inicial é zero, então vai sobrar só a velocidade inicial vezes o tempo, que está aqui, ó. Velocidade inicial vezes o tempo. Saiu desse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ó, vai dar aceleração vezes o tempo dt. Aí vocês vão ver lá na aula de cálculo que a aceleração pode sair, né? Que a gente já tinha visto aqui. Só que vai ficar t dt. A integral de t dt vai ser t ao quadrado dividido por 2. Esse que é o resultado da integral de t dt. Vocês vão ver direitinho na aula de cálculo como que isso funciona com detalhes, tá bom? Então, esse pedacinho aqui, ó, sai daqui, dessa integral. Agora, do lado de cá, eu tenho só o dx, né? Então, vai ficar x final menos o x inicial. Então, aqui ficou x final menos x inicial, e o menos x inicial eu passei para cá, mais x inicial. Então, você consegue obter aquela equação lá que vocês também já sabem, né? Posição é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essa equação é lá do movimento retilíneo e uniforme, que vocês também já tinham aprendido lá no ensino médio. Tudo bem? Alguma dúvida? Além, né, de como que funcionam as integrais e as derivadas, que isso aí realmente vocês vão aprender devagar com o tempo, né? Não vai aprender isso agora, assim. Isso aí vocês vão aprender com calma lá na aula de cálculo. É só porque eu preciso mostrar para vocês de onde saíram essas equações. E para isso eu preciso usar essas ferramentas. Vocês vão aprender direitinho como fazer essas contas. E, de novo, a gente não vai cobrar de vocês que façam contas com derivadas integrais no curso de Física 1. Vocês vão fazer isso lá em cálculo. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, professora. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, as equações do movimento retilíneo uniformemente variado são essas aqui que vocês já sabem, né? X igual a x0 mais v0t mais meio de a t ao quadrado. E a velocidade varia linearmente com o tempo, v0 mais at, e a aceleração é constante. Então, se a posição varia com o quadrado do tempo, eu tenho que a representação dela é uma parábola, né? É uma parábola. Se eu representei, se o movimento tem essa representação aqui, ó, o que que vocês podem me dizer a respeito da posição inicial, da velocidade e da aceleração? O que vocês podem me dizer? Quais informações que vocês conseguem obter desse movimento só olhando para esse gráfico? Diz aí para mim. Estou esperando. Ele parte do repouso. Uhum. Ele parte do repouso? Ó, no tempo t igual a zero, ele estava na posição zero. Então, ele parte da origem. O tempo, a posição muda em relação ao tempo que vai passando e a posição também. Desculpa, não entendi o que você falou. Você pode repetir?
Que a posição muda com o tempo. Assim, o tempo vai passando, a posição vai mudando. Isso, muda e muda de uma forma quadrática, não é de uma forma linear, como a gente tinha visto antes, né? Então, o tempo vai passando e a posição vai aumentando aqui, né? Se a posição está aumentando, ó, estou indo do 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20. Se a posição está aumentando, qual que é o sinal da velocidade? Positiva ou negativa? Positiva. Positiva. Positivo, né? Porque a posição está aumentando, então a velocidade está na mesma direção do eixo X. E a aceleração? Positiva ou negativa? Positiva. 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 A concavidade dessa parábola é virada para cima, então a aceleração é positiva, né? Porque eu tenho que a velocidade está aumentando. Se a concavidade fosse para baixo, a velocidade estaria diminuindo com o passar do tempo. E aí você tem a velocidade com o sentido contrário ao da aceleração, né? Então, nesse caso, a aceleração é positiva. E agora, como que ficaria o gráfico da velocidade em relação ao tempo? Para esse movimento aí. Uma parábola? Não, da velocidade, ó, da velocidade. Seria uma reta na diagonal? Isso, seria uma reta, né? Ascendente ou descendente? É uma reta o quê? Subindo, assim, ou descendo assim? Acho que subindo. Subindo porque a velocidade está aumentando à medida que o tempo passa, né? Então, o gráfico da velocidade, da velocidade em relação ao tempo, seria uma coisa assim, né? Ela é linear, é uma reta e vai subindo à medida que o tempo passa, vai aumentando à medida que o tempo passa. Ok? Agora, e se a aceleração for diferente de zero? Se a aceleração for menor do que zero, né? Se a aceleração for negativa, então a concavidade fica voltada para baixo, né? Vai ser uma coisa assim, ó. E aí, o que acontece com o gráfico da velocidade? É uma reta descendente, né? A velocidade começa alta e depois vai diminuindo. Mas você veja que aqui, ó, a aceleração tem um sentido contrário ao da velocidade, né? A velocidade está diminuindo. Então, a aceleração aponta para um lado, a velocidade aponta para o lado oposto. Mas, de toda maneira, a velocidade ainda é positiva. Estão vendo que ela está aqui, ó, acima do eixo do X, está acima do zero, acima da linha do tempo, ela ainda é positiva. Porque o objeto ainda está se movendo na direção positiva da posição, ó. A posição começou lá no zero e foi aumentando, ó. Né? Foi aumentando. Então, eu estou indo nessa direção, positivo do eixo X. Estou indo nessa direção. Então, a velocidade, ela é na direção de X. E a aceleração é na direção de menos X. Tudo bem? Tudo, professora? Ok. Então, vamos ver o que mais. Ah, voltando lá naquele gráfico ó, da aula passada, lembram da engenharia de tráfego? Onde tem aí um movimento retilíneo uniformemente variado? Onde que vocês podem identificar
um movimento retilíneo uniformemente variado? Diz aí para mim, Do 0 ao gente. 20? Oi? Do 0 ao 20? Do 0 ao 20? Do 0 ao 20. Do 0 ao 20. Aqui? Aqui que você disse? Do 0 ao 20 aqui? Ah, nesse pedacinho aqui, pequenininho assim? Logo que começou? Isso. Uhum. Todos os lugares em que você tem um gráfico redondinho assim, ó, parecendo uma parábolazinha, é um movimento uniformemente variado, né? Movimento uniformemente variado. Você pode, pelo menos, aproximar isso por um movimento... você pode, pelo menos, aproximar esse movimento para um movimento uniformemente variado quando o gráfico se parece com uma parábola. Né? A aceleração fica aproximadamente constante. Você pisa lá no acelerador até um certo ponto, né? E deixa. Então, quando você pisou até um certo ponto, parou, você está mantendo a aceleração constante. Se você vai pisando no acelerador, então você está variando a aceleração. Então, aí o gráfico não vai ficar assim exatamente redondinho como se fosse uma parábola. Tudo bem? Tudo, professora. Então tá. Vamos pensar aqui, ó, no primeiro carro que passa pela via. Né? Que eu falei para vocês na aula passada, que cada linhazinha dessa aqui representa um carro, né? Então, o primeiro carro é essa aqui, ó, é esse aqui. Quanto tempo ele leva para chegar no final da trajetória? Então, ele vê que do 0, ó, e o final da trajetória é lá no 500 metros, tá vendo? Quanto tempo ele levou para chegar daqui até lá? Diz aí para mim. Diz aí para mim, gente, quanto tempo que ele levou? A gente vai desconsiderar aqui que esses uns milissegundos aqui, ele desenvolveu um movimento uniformemente variado, tá? Vamos desconsiderar que essa barriguinha pensa que foi em linha reta, daqui até lá. Quanto tempo ele levou? 40 segundos? 40 segundos? Vamos ver aqui. De 0 até 13 metros por segundo. Ele vai fazer um movimento... Ah, sim, verdade. Por quê? Esqueci de falar para vocês, desculpa. A velocidade máxima da via, na aula passada, a gente calculou, lembram? Deu 13 metros por segundo. Esqueci de falar isso para vocês. Esqueci de relembrar isso com vocês. Você se lembra? A gente calculou na aula passada, deu 13 metros por segundo. Então, essa é a velocidade máxima da via. Então, quando ele vai começar aqui com velocidade 0, né? Ele vai começar aqui com velocidade 0. Por que eu sei que está com velocidade 0? Porque a inclinação aqui, ó, nesse pontinho aqui onde ele começou, ó, é horizontal, né? É praticamente horizontal. Então, ele começa com velocidade nula. Aí, ele vai subindo aqui, ó.
medida que ele vai subindo, eu tenho a velocidade aumentando de 0 para 13 metros por segundo, que foi o que a gente achou na aula passada, que ele ia na parte reta do gráfico. Então, quanto tempo ele leva para atingir a velocidade de 13 metros por segundo, sabendo que ele começou parado, ele estava parado e foi. Agora está mais fácil. Quanto tempo que ele leva para atingir a velocidade máxima de 13 metros por segundo? Aí é só usar a equação da velocidade, né? Precisa da aceleração também, né? Aceleração de um carro de passeio, a gente vai considerar que é em torno de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí é só usar a equação da velocidade, né? Então, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 13, esse valor a gente achou na aula passada. A aceleração é 2, e aí eu acho o tempo que ele levou nessa barriguinha aqui, ó. Nessa barriguinha aqui, ele vai levar um tempo igual a velocidade dividido pela aceleração, né? Esse cara aqui é 0, então eu passo a aceleração para cá dividindo. Então, o tempo de aceleração dele é 13 dividido por 2, que é 6,5 segundos. Ok? Tudo bem? Tudo, professora. Tranquilo. Agora, a gente precisa achar o tempo T2, que é a distância que ele percorreu, né? X1, não, acho que isso é X1. Da distância X2 aqui, tá errado, porque é X2. Agora, só que eu não sei quanto que ele caminhou aqui, ó, acelerando, né? O resto da trajetória ele vai fazer com velocidade constante. Então, eu preciso achar quanto que ele percorreu aqui enquanto ele acelerava, para a gente subtrair de 500 e achar o tamanho da trajetória que ele percorreu em linha reta. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tô sim, professora. Então, tá. Então, para a gente calcular o tempo T2, a gente vai precisar da distância X1. Então, o X1 eu já tenho o tempo que ele levou, calculei aqui. Então, o X1 vai ser o tanto que ele percorreu nesse tempo de 6,5, enquanto ele estava acelerando de 0 até 13. Então, vai ser o X0 é onde ele começou a trajetória, que é no ponto X igual a 0. O V0 é 0, que é a velocidade inicial dele, é 0. Então, vai ficar só o X1 igual a aceleração dividido por 2 vezes o tempo T1, que eu já achei aqui, 6,5. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter a posição que ele estava no tempo 6,5 segundos, é igual a aceleração, que é 2 dividido por 2, 6,5 ao quadrado. Então, ele vai andar 42,25 metros enquanto ele está acelerando. Ok? Então, ele vai andar 42,25. Aí, agora, eu vou subtrair o 500, que é o percurso total, do 42,25 e achar o tanto, né, o tamanho da trajetória que ele percorre em linha reta com velocidade constante. Então, agora a segunda parte, ele está com velocidade constante, MRU.
E a posição final é 500, né? A posição inicial é 42,25. Então, agora eu vou usar essa equação, né? O x2 é o 500. O x1 é o 42,25 que a gente achou lá no primeiro slide. A velocidade agora é constante, igual a 13 metros por segundo. E eu quero o tempo T2. Então, eu passei o x1 para cá subtraindo e o v para lá dividindo. Então, o T2 é o delta x dividido pela velocidade. Então, substituindo lá, ó, 500 menos 42,25 e a velocidade aqui é 13. Não sei por que não entrou ali, mas tá bom. Então, ele percorre com velocidade constante 457,75 metros. Dividido por 13, o T2 é 35,21 segundos. 35,21 segundos. Então, qual foi o tempo total de trajetória? T1 mais T2, que é 41,71 segundos. Quem falou que foi 40 segundos? Assim, praticamente acertou. Como é que você fez para achar 40 segundos? O que você pensou? Eu fiz análise do gráfico. Só isso. Só análise do gráfico? Aí você pensou aqui que ele foi de 0 até 500, e aí aqui demorou um pouco mais de 40 segundos, né? Você falou que podia desprezar uns milissegundos depois. Eu falei 40. 40. Entendi. Tudo bem. Mas vocês entenderam como que é o processo? Você vai dividir o movimento de acordo com a velocidade e aceleração. A parte que é de aceleração variável, você faz separado. A parte que é de aceleração constante, você faz separado. Aí você tem que se lembrar de ajustar aqui, ó, a posição inicial e final. E na parte de movimento retilíneo uniforme, ele não vai começar com a posição inicial igual a zero. Né? A posição inicial, ele não estava no zero, ele já tinha andado 42,25 metros. Né? Então, você tem que se lembrar de fazer esses ajustes. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professora. Então, vamos. A gente tem também a equação de Torricelli, né? Vocês viram ela no ensino médio também. A equação de Torricelli, ela pode ser obtida através dessas duas equações, né? Se eu substituir uma na outra, para tirar o tempo, né? Então, eu posso escrever daqui, ó, T igual a diferença de velocidade dividido pela aceleração e substituir aqui, ó, aqui e aqui. Então, vai ficar posição igual a posição inicial, V0 vezes o tempo, que é a diferença de velocidade dividido pela aceleração, mais meio da aceleração, velocidade menos velocidade inicial dividido pela aceleração, ao quadrado. Aí, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou passar esse x aqui, x0 para cá, e vou escrever x menos x0 como sendo delta x, só para melhorar aqui nossa equação, que está muito grande. Aí aqui, ó, ficou o V0 vezes o V, tá aqui, V0, V. O V0 vezes o V0 menos V0 ao quadrado, tá aqui, dividido pela aceleração. Agora aqui eu tenho meio, que tá aqui o 2.
V0 ao quadrado, menos 2V, V0, tá aqui. E V0 ao quadrado tá aqui. Agora, essa aceleração aqui embaixo, ela vai ficar ao quadrado, mas eu tenho uma aceleração aqui em cima. Então, vai ficar só uma aceleração embaixo, ok? Agora, eu posso somar essas duas frações, porque elas têm o mesmo denominador, né? Eu tenho só que multiplicar esse cara aqui por 2, e aí eu posso fazer a soma, né? Aliás, passei esse cara... exatamente. Vou passar a aceleração para o lado de lá. E vou multiplicar esse cara aqui por 2. Então, vai ficar 2 V0V menos 2 V0 ao quadrado. Né? E aí, esse cara aqui também ficou multiplicado por 2, né? Passei esse para lá, mas tem que multiplicar esse aqui por 2 também. Tirar o mínimo, né? Eu ponho aqui 2A, aí eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Aí eu posso passar o 2A para lá multiplicando. Então, fica desse jeito aqui. Agora, é só organizar isso aí, ó. Aqui tem menos 2VV0 e aqui tem 2VV0. Esse morre com esse. Então, aqui eu tenho V ao quadrado, aqui eu tenho menos 2V ao quadrado e aqui eu tenho V ao quadrado. Então, sobra só um V ao quadrado negativo. Então, vai ficar assim, ó. Né? 2A, ΔX, igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Aí, passando para o lado de lá, a gente tem a equação de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX, né? Lembra que aqui é a distância que ele percorreu, né? É o ΔX, não é a posição aqui, ó. Aqui é a distância que ele percorreu. E é justamente o ΔX. Tudo bem? Tudo, professora. Equação de Torricelli. Então, vamos lá. Bom, basicamente, o conteúdo é esse, né? Não tem mais nada assim de matéria, de conteúdo. O que a gente faz agora é só aplicar as coisas que a gente já sabe, coisas que a gente já aprendeu, né? Então, a gente vai pensar aqui em algumas situações para a gente aplicar esse conhecimento. Então, vamos iniciar aqui, ó, com o futebol. Você está aqui cobrando uma falta. Aí você chuta a bola e quer fazer um gol lá no cantinho para o goleiro não conseguir pegar. Certo? O que você tem que fazer? Como que você tem que chutar essa bola? Vocês pensam que não, mas tudo que acontece na vida tem a ver com física. Tudo. Todos os esportes são baseados nas leis da física. Todas as técnicas esportivas são baseadas nas leis da física. Tudo que vocês pensarem tem física envolvida. Porque a física é o estudo da natureza, então não tem jeito de fugir da física. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que chutar com uma velocidade inicial suficiente, né? Para ele chegar lá onde você quer. Mas você vai ter que chutar também com um ângulo certo. Porque se você chutar com uma velocidade pequena, um ângulo errado, você não vai conseguir acertar lá o cantinho que você quer para o goleiro não pegar, né? Agora, como que você vai saber essa velocidade e esse ângulo inicial? O que a bola tem que fazer é essa trajetória aqui, ó, né? Então, você vai chutar com essa velocidade inicial e com esse ângulo θ inicial. A bola vai subir
e depois ela vai descer. A trajetória dela é uma parábola. Por que é uma parábola? Porque a velocidade varia com o quadrado do tempo. A gente acabou de ver isso aqui no movimento retilíneo e uniforme. Mas acontece que essa trajetória não é uma trajetória retilínea. Não é uma trajetória retilínea. Só que a gente vai dividir esse movimento em duas partes. Não importa se você tem uma parte perpendicular com a outra ou se é paralela. Elas são independentes. A velocidade em Y é independente da velocidade em X. Eu posso dividir esse movimento. Todas as vezes que você tem esse movimento perpendicular um com o outro, eles são movimentos independentes. Então, eu posso tratar o movimento que ele tem em Y como um movimento retilíneo uniformemente variado. Porque se eu pensar só em Y, qual que é o movimento que ela faz só em Y? Esquece que ela está andando na direção de X. Ela vai subir, vai chegar aqui na altura máxima, vai parar e depois vai descer. Esse é o movimento que ela descreve na direção de Y. E é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. É um lançamento de projétil, né? Um lançamento aqui na direção de Y. E na direção de X? Na direção de X, ela só caminha aqui ó, em linha reta ao longo do eixo X. E a velocidade em X não muda. Por que não muda? Porque eu não tenho aceleração na direção de X. A aceleração da gravidade é na direção de Y, né? E na direção de Y negativo, sempre. Se eu não estou considerando a resistência do ar, né? Então, eu não tenho nada que faça essa bola diminuir a velocidade na direção de X. Então, na direção de X, ele tem um movimento retilíneo e uniforme. Então, eu vou dividir esse movimento dessa forma. Uma componente em Y, que descreve o movimento retilíneo uniformemente variado, e um movimento em X, que é um movimento retilíneo e uniforme. Então, para eu dividir essa aceleração aqui, ó, eu vou usar esse ângulo θ e vou escrever a componente X da velocidade como sendo V cosseno de θ. E a componente Y da velocidade como sendo V seno de θ. Agora, veja que esse ângulo aqui, ó, o θ inicial, é só o ângulo que você chutou. Quando ela vai subindo aqui, ó, esse ângulo vai mudando, ó. Esse ângulo vai mudando à medida que a bola se move. Então, esse θ aqui, por uma posição qualquer aqui, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, θ, ele não é igual ao θ0. Ele é outro ângulo. O θ0 é só aqui quando eu tinha a posição inicial. Ok? Então, vamos pensar lá. Em X, eu tenho a velocidade X constante. Então, eu posso utilizar que X é igual a X0 mais o Vx vezes o tempo. Né? A equação do movimento retilíneo e uniforme. Em Y, eu tenho aceleração igual à aceleração da gravidade, que é constante, que a gente sabe, 9,8. A gente não usa 10 aqui, tá bom? Não pode usar 10, senão vocês vão achar resultados errados. A gente usa o valor correto, que é 9,8. Então, eu posso utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, né? A gente viu que aqui a projeção desse movimento no eixo Y é só um lançamento, né? Ele sobe, vai até a posição máxima, desce e chega embaixo no Y0 de novo. Então, vai ser Y igual a Y0, V0 YT mais meio de AT ao quadrado. E eu posso usar também a equação da velocidade, Vy igual a V0y, aceleração vezes o tempo. E eu posso usar a Torricelli, que a gente acabou de achar, né? Posso usar a Torricelli também. Então,
VY quadrado, V0Y quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o delta Y, né? Lembrando que aqui não é posição, aqui é o deslocamento. Então, dependendo do ponto inicial, do ponto final que eu estou olhando, eu tenho que ver a distância que ele percorreu no eixo Y. Agora, eu falei para vocês que esses movimentos, eles são independentes, né? Eles acontecem um isolado do outro, um não enxerga o outro. Mas eu tenho um fator de conexão entre o movimento em X e o movimento em Y. E esse fator de conexão é justamente o tempo. O tempo é o mesmo, quer dizer, o tempo em que a bola leva para percorrer essa distância aqui no eixo Y, subindo, chegando até a posição máxima e descendo de volta, chegando no Y igual a 0, tem que ser o mesmo tempo que a bola leva para sair aqui do X igual a 0 e chegar no X igual a R aqui, ó, né, que é a distância máxima que ele percorre ao alcance. Então, esse tempo em X tem obrigatoriamente que ser igual a esse tempo em Y, né? Porque não tem como ser diferente, né? A bola vai subir aqui, descer, vai bater aqui. Na hora que ela bater aqui, acaba o movimento em X. Não tem jeito. Então, o tempo é o mesmo. Então, tá. Vamos pensar, então, qual vai ser a altura máxima que a bola chutada com velocidade V0 e o ângulo θ0 chega, né? Qual que é a altura máxima dela e o tempo que ela gasta para chegar na altura máxima. Bem, você pode usar qualquer uma. Aqui. Você pode usar qualquer uma dessas equações, né? Ele está querendo a altura máxima. Quer dizer, essa equação aqui, ó, não depende da altura, né? Só de velocidade. Então, essa daqui não dá. Essa aqui eu tenho a altura, né? Que seria o ΔY. E aqui também eu tenho a altura, que eu posso passar o Y0 para lá e fica ΔY. Então, vai ser essa altura aqui. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção no ponto inicial, que eu vou olhar, e no ponto final. Então, eu estou pensando, para achar a altura máxima, ele saiu aqui do Y igual a 0 e subiu. Ele chegou nesse ponto. Então, é só a metade da trajetória que ele percorreu. Então, saiu daqui, chegou aqui. Então, eu vou usar a equação de Torricelli porque fica mais fácil, né? A equação, a outra depende do tempo. E eu não tenho tempo ainda. Então, eu vou usar a equação de Torricelli. E aí, eu tenho que a velocidade final é 0, né? Por que a velocidade final é 0? Porque ele chegou na altura máxima. Ele sobe, 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 para e depois desce de novo. Então, do Y inicial até a altura máxima, a velocidade vai variar. Ele sai com uma velocidade inicial, aí tinha que ter colocado esse gráfico ali. Ele sai com uma velocidade inicial diferente de 0, né? Senão ele não sobe. Aí vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Chegou aqui, ele para. Então, velocidade final é 0. Velocidade inicial é o V0Y. Então, vai ficar 0 na velocidade final, V0y², menos por quê? Porque a aceleração da gravidade G, ela aponta para baixo. Então, está no sentido negativo do eixo Y. Então, eu tenho menos G aqui no lugar da aceleração, menos G. E aqui é o ΔY máximo, né? É a posição máxima que ela chega da direção de Y. Então, eu vou escrever o meu ΔY máximo como sendo, vou passar esse cara para cá, em positivo. Ai, que barulheira.
E aí eu passo 2G dividindo, né? Então, o delta y é V0 ao quadrado dividido por 2G. Agora, esse V0y eu posso escrever em termos da velocidade inicial e do seno de θ zero, né? Foi como a gente escreveu lá. Aqui, ó, né? A velocidade em y depende do cosseno. Se eu estou olhando para a velocidade inicial, aqui é o V0 e aqui é o θ zero. Se eu estou olhando para a velocidade em outro ponto, aí aqui é a velocidade naquele ponto e esse θ é o ângulo naquele ponto, né? Então, ficou desse jeito aqui. Ok? Tudo bem? Eu não quero que vocês decorem essas equações, tá? Não é o caso aqui. Eu quero que vocês entendam como que você obtém essas equações, tá? Essa que é a ideia. Não é decorar equações. Porque tem muitos problemas que vocês decoram a equação. Ah, o alcance máximo é esse, a altura máxima é aquela. Só que a situação não é tão simples, não é tão direta, vamos dizer assim. E aí você não sabe exatamente quem que é o θ, não sabe exatamente quem que é a posição inicial, e aí você acaba aplicando a equação, que você já viu pronta, de maneira errada. E aí você acaba errando o problema. Ok? Agora o tempo. Ai, deixa eu se diminuir esse barulho. O tempo a gente pode achar através dessa equação aqui, ó. V igual a V0 mais AT. A gente também poderia usar a outra, né? Y igual a Y0 mais V0t mais AT ao quadrado. Só que ela depende do quadrado do tempo. E aí a continha fica muito chata, né? Fica um pouco mais difícil. E a gente sempre quer diminuir a conta. Então, a gente vai usar essa daqui. Agora, eu tenho, de novo, a velocidade final igual a zero, porque eu ainda estou pensando na altura máxima, então a velocidade final é igual a zero. Velocidade inicial é V0 seno de θ zero. A aceleração é menos g. E o tempo é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Eu estou chamando de TM. Então, o TM vai ser, eu passo esse cara para o lado de cá e passo G dividindo. Então, V0 seno de θ zero dividido por G. Ok? De novo, não é para decorar essas equações. Ok? É para vocês entenderem como que faz. Alguma dúvida? Deixa eu fechar ali a outra janela. Oi? Nenhuma. Nenhuma dúvida? Tá, dá só um minutinho, deixa eu fechar a janela ali para ver se diminui esse barulho. Só um pouquinho. Pronto, vamos ver se melhor. Então tá, tudo bem, né? Tudo bem? Vamos em frente. Agora eu quero saber qual é o alcance máximo.
Como que eu acho o alcance máximo? Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a equação da posição, né? Só essa que a gente tem para o alcance máximo. Porque no eixo X, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. O alcance máximo, eu posso chamar de R, e ele vai ser o delta X, né? Tudo bem que no nosso caso aqui, ele começa no X igual a zero, né? Mas podia não ser. Então, você pode pensar de uma forma geral que o alcance é o delta X, tá? Então, eu vou chamar de R, o delta X, que é o alcance máximo. Então, vai ser a velocidade Vx inicial, né? Que é o V0 cosseno de θ zero, porque a velocidade em x não muda, então vai ser sempre o V0 cosseno de θ zero. Vezes o tempo total. Agora, quem é esse tempo total? Esse tempo total não é o tempo que a gente calculou no slide anterior. V0 seno de θ zero dividido por g. Ele não é esse tempo. Por quê? Porque esse tempo era só para sair do y igual a zero e chegar na altura máxima. Ele ainda tem que descer da altura máxima até o y igual a zero de novo, né? Para ele completar toda a trajetória. Então, aquele tempo que a gente calculou era o tempo para sair daqui e chegar aqui, ó. Ele está na metade do caminho. Então, é 2 vezes esse tempo que ele vai ter que descer, né? O tempo que ele gasta na subida é igual ao tempo que ele gasta na descida, se eu não estou considerando a resistência do ar, né? Então, tem que ser igual, não tem por que ser diferente. O tempo que ele sobe é igual ao tempo que ele desce. Aceleração não muda, então tem que ser o mesmo tempo. Ok? Então, volta lá. 2 vezes V0 seno de θ zero dividido por G. Esse é o tempo total, né? O tempo que ele leva para subir e depois para ele descer. Então, substituindo, eu vou ter um V0 que eu já tinha aqui, mais esse V0 aqui, mais não, vezes, né? Esse V0 aqui, dá V0 ao quadrado. Esse 2 aqui tá aqui, aí divide por G, tá lá, e aí sobra o cosseno de θ zero, seno de θ zero, tá aqui. Ok? E ainda tá muito feio esse negócio aí, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu vou usar essa equação aqui, ó, que é uma equação trigonométrica, que vocês acham essas relações entre seno, cosseno, tangente, cossecante e tal. Normalmente, na contracapa do livro de cálculo, tem essas equações todas. No livro no livro de cálculo, normalmente tem. Aí você consegue achar essas relações. Não é para decorar essas relações também. Então, olha só. O seno de 2α é igual a 2 vezes o seno de alfa, cosseno de alfa. Então, se eu tenho aqui, ó, seno de θ zero, cosseno de θ zero, e eu tenho esse 2 aqui, ó, multiplicando, então, 2 vezes o seno de θ zero, cosseno de θ zero, eu posso escrever como sendo seno de 2 θ zero. Então, vai ficar assim, ó. Ok? Então, esse que é o alcance máximo. V0 ao quadrado dividido por G, seno de 2 θ zero. Tudo bem? Dúvidas? Não, professora. Então vamos. Então, olha só. Vamos pensar aqui no movimento. Ó. Eu chutei a bola aqui no x igual a 0, y igual a 0. Se eu chutar com um ângulo pequeno, ó, 15 graus, eu vou ter
um alcance pequeno, né? De 0 até 20 aqui. E eu vou ter também uma altura máxima pequena, ela não vai subir muito. Agora, se eu chutar com essa mesma velocidade inicial, tá? Todos esses chutes aqui têm a mesma velocidade inicial, não vou mudar a velocidade inicial. Só vou mudar o ângulo do chute. Então, com a mesma velocidade, se eu chuto com um ângulo de 75, ó, eu vou continuar tendo o mesmo alcance. Por que eu continuo tendo o mesmo alcance? Porque o seno de 75 é igual ao seno de 15. Né? O seno de 30, né, é igual ao seno de 150. Ok? Eu tenho esse 2 aqui multiplicando. São ângulos complementares, né? Quando eu somo eles, vai dar 180. Então, os ângulos complementares têm o mesmo valor do seno. Então, se eu chutar com 15 ou se eu chutar com 75, eu vou ter o mesmo alcance. Agora, eu não tenho a mesma altura máxima, porque aqui, ó, não é, aqui é seno ao quadrado de θ, não é de 2θ. Então, aqui eu vou ter uma diferença na altura, né? Vou ter uma diferença na altura. Para um ângulo maior, 75, eu tenho um valor de seno maior, né? Porque o seno de 0 é 0. Aí, à medida que eu vou aumentando o ângulo, esse seno vai aumentando, né? Até chegar em 90. Quando chega em 90, esse seno é igual a 1. Mas se eu chutar 90 graus, eu tenho um lançamento para cima e para baixo. Eu não tenho movimento em X, então o alcance é 0, né? Então, o que mais? Aí, se eu aumentar o ângulo para 30, por exemplo, eu vou aumentar o alcance. Em vez de 20 agora, ó, ele foi lá para 35. A mesma coisa acontece se eu chutar com 60, né? 60 vezes 2 dá 120. 30 vezes 2 dá 60. 120 mais 60 dá 180. São ângulos complementares, ó. Então, eu vou ter o mesmo alcance nas duas situações. Então, qual que é o melhor ângulo? Qual que é o melhor ângulo para eu obter o maior alcance? O melhor ângulo para eu obter o maior alcance é 45. Então, 45, eu vou ter o maior alcance. Ok? Sempre que eu chutar 45, ela vai mais longe. Então, é claro que você lá de frente para o gol, você vai ter que fazer essa conta aí mentalmente para saber, né, como que você vai, qual é o ângulo necessário para você chutar, porque às vezes, se você chutar 45 e o gol está a menos de 40 metros, aí você não vai acertar, né? Aí depende lá, tem que fazer a conta. Agora, eu vou pegar aqui o ângulo de 45 e vou mudar a velocidade inicial, ó. A velocidade inicial aqui, ó, no primeiro chute, foi de 10 metros por segundo. Eu chutei bem devagar, então a bola sobe e desce, ela não vai muito longe, ó. Vai menos de 10 metros. Se eu chutei a 20 metros por segundo, ó, agora ela chega lá na base do 40 metros. Se eu chutei com 30 metros por segundo, ela chega lá depois do 90, né? Para um ângulo inicial de 45 graus. Ok? Então, você tem que analisar isso aí, ó, para você conseguir acertar o chute, tá? Então, vocês vão pensando nisso aí. Tem um problema para vocês resolverem a respeito disso. Eu acho que é lá no final, né, do slide. Tem um problema aí para ver se vocês vão fazer o gol ou não. Aí vocês façam o problema e depois
a gente pode discutir as dúvidas. A gente vai ter aula para discutir dúvidas. Tudo bem? Alguma dúvida aqui nessa parte? Não, professora. Beleza, então vamos em frente. Agora, vocês sabiam que a primeira pessoa que falou sobre relatividade não foi Einstein? A primeira pessoa que falou sobre relatividade foi Galileu. Galileu falou a respeito da relatividade do movimento. E isso era uma coisa muito difícil das pessoas entenderem naquela época, né? Gerava muita confusão. Acho que até hoje gera um pouco de confusão, né? Tem gente que ainda não consegue compreender isso aqui muito bem. Então, vamos pensar devagar e com cuidado. Ó, eu tenho dois caras aqui num barco, né? Tá aqui o barquinho. Esse cara aqui, ó, Salviati, isso tudo tá descrito no livro de Galileu, tá? O livro dele chama Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo, Ptolomaico e Copérnico. Então, ele faz uma discussão a respeito disso, né, do que Copérnico sabia, o que Ptolomeu sabia, e faz as considerações dele, né, do próprio Galileu. E essa discussão está lá nesse livro. Então, ele bota esse cara aqui, ó, Salviati, em cima do mastro do navio, segurando uma bola. E tem esse cara aqui, ó, o Sagredo, que está aqui embaixo do navio. E a pergunta é: qual é o movimento que o Sagredo enxerga essa bolinha fazendo? Ou seja, né? Eu posso mudar a pergunta da seguinte maneira: aonde que essa bola vai cair? No pé do mastro, atrás do mastro ou antes do mastro? O barco está andando nessa direção. Aonde que a bola cai? Diz aí para mim. Onde que a bola cai? Pé do mastro. Atrás do mastro ou antes do mastro? Diz aí para mim. No pé do mastro, se o movimento do barco for constante, se a velocidade do barco for constante. Isso, a velocidade do barco é constante. Vamos pensar na velocidade do barco constante. Exatamente, no pé do mastro, né? Então, o que o Sagredo vai enxergar? Ele vai enxergar a bolinha descrevendo o movimento de queda livre, né? Por quê? Porque o Sagredo, o barco, a bolinha e o Salviati estão todos se movendo com velocidade constante, né? Indo para a direita. Todos eles estão se movendo juntos. Então, o Sagredo vê a bolinha caindo em queda livre. A velocidade que ele tem na direção de X é igual à velocidade da bolinha, então ele não enxerga isso. Agora, vamos supor, né? Então ele chega aqui, ó, caiu aqui em linha reta e aí chegou lá em linha reta. Agora vamos supor que eu tenho um Simplício aqui, ó. Ele está no porto. Então, ele está vendo a situação de fora. O que esse cara vai ver? O Simplício. Qual que é a trajetória da bolinha para esse cara? O que vocês acham? Qual é a trajetória que o Simplício vai enxergar?
Diz aí para mim, gente, qual que é a trajetória que o Simplício enxerga? Uma curva, uma pequena curva, Que tipo de curva? como essa da vela, como se ela estivesse se afastando. Olha só, o movimento começa aqui, certo? Por o Simplício, né? O movimento começa aqui. Aí o barco vai andando para lá. E a bolinha vai andando junto com o barco. Então, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar a bolinha descrevendo uma trajetória parabólica. Ele vai enxergar um movimento oblíquo. Por quê? Ela começa com velocidade zero aqui, ó, no eixo Y, e essa velocidade vai aumentando. Só que ele enxerga a velocidade em X, que ele está parado aqui, ó. Então, para ele, essa bolinha também tem uma velocidade em X. Então, ele vai enxergar a bolinha descrevendo um movimento parabólico. Isso é a relatividade de Galileu. Ele diz que o movimento é relativo ao referencial. Então, uma mesma situação, eu posso ter um movimento simplesmente de queda livre para esse cara aqui, mas para esse cara aqui que está num outro referencial, esse movimento não é uma queda livre, é um lançamento oblíquo. Tudo bem? Dá para entender isso aí? Sim ou não? Sim, professora. Sim? Então, olha lá. Eu tenho aqui um trem e tem um garotinho aqui brincando, ó, com a bolinha dentro do trem. O trem tá andando para lá e ele tá jogando a bolinha para cima, tá vendo? Ele só enxerga a bolinha subindo e descendo. Ele, o trem, a bolinha tem velocidade para direita. Se eu botar um cara do lado de fora, ó, esse cara do lado de fora tá vendo o garotinho lá dentro brincar com a bolinha, né? Qual que é a trajetória que esse cara de fora enxerga? Uma parábola, né? Ó. Enxerga uma parábola. De novo, ó. Soltou. Subiu. Desceu. Então, pro carinha que tá dentro, é só um lançamento vertical. Jogou, subiu, desceu. O carinha que tá de fora, o movimento é de uma parábola. Ok? Então tá. Então vamos pensar aqui nos barquinhos subindo e descendo o rio, né? Como que eu faço para trabalhar essas situações? Quando eu tenho um barco navegando no rio, eu tenho que levar em conta a velocidade do barco e eu tenho que levar em conta a velocidade do rio, né? Da água do rio, porque o barco está no rio, mas o rio não está parado, igual a gente anda na estrada, né? A rua está parada, você anda em cima da rua. Parada em relação à terra, né? Não é uma esteira rolante, tipo assim. Então, não tem movimento relativo, mas no rio tem, porque a água não está parada. A água tem uma correnteza e essa correnteza empurra o barco, né? Ou a favor ou contra o movimento, né? A favor, quando a velocidade do rio está numa direção e a velocidade do barco e do rio estão na mesma direção. Então, eu tenho
a velocidade resultante maior, né? Eu vou somar esses vetores. Se o barco está indo contra a correnteza, né? Eu tenho a velocidade para lá e a velocidade de correnteza para cá, então eu tenho uma velocidade relativa menor, né? Essa velocidade relativa é para quem? Para nós que estamos aqui parados, né? Fora do rio, lá no porto, vendo o barco subir ou descer o rio. Essa velocidade relativa é a velocidade que a gente enxerga de um referencial parado. O rio é um referencial móvel, a água do rio é um referencial móvel. E o barco está se movendo no referencial móvel. E a gente está olhando de um referencial fixo, né, lá do porto. Ok? Agora, como que eu faço, então, para pensar essa situação? Primeiro, a gente tem que definir o referencial fixo. Essas coisas são muito relativas mesmo, né? Então, eu vou pensar no referencial fixo como sendo, por exemplo, a Terra, né? O porto. Então, eu vou chamar esse referencial de X da Terra. Está na Terra, está parado lá no porto, né? E aí eu preciso, então, localizar a posição desse barco em relação à Terra. Então, esse XBT é a posição do barco em relação ao referencial da Terra, que é o referencial fixo, que é você olhando lá do porto. Ok? E eu tenho também que colocar um referencial na água. Esse referencial na água, às vezes, é um pouco confuso, mas a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos supor que no momento em que o barco saiu do porto, ele deixou cair uma boia no rio. Então, eu deixei cair uma boia no rio no momento que eu saí do porto. Essa boia não tem um motor, né? Ela só vai ficar boiando lá. Então, ela vai ser levada junto com a corrente. Então, a velocidade dessa boia é igual à velocidade do rio. Então, a gente vai usar essa boia como sendo o referencial móvel, que é um ponto de referência na água do rio. Tudo bem com isso? Tudo sim, professora. Beleza. Então, eu já deixei cair uma boia no momento que eu saí do porto. Essa boia vai representar a origem do meu referencial móvel, porque essa água está em movimento, esse referencial está em movimento. Então, ele vai descer o rio. A boia vai descer junto e é a minha referência do barco em relação à água. Então, essa vai ser a posição do barco em relação à água. Vou medir a distância, né, do barco em relação a essa boia que caiu lá, logo que ele saiu do porto. Agora, uma observação importante. A gente só pode estudar movimentos relativos, pelo menos dentro desse contexto, dentro desse curso, né, de Física 1, quando o referencial móvel tem velocidade constante. Por quê? Porque se o referencial móvel estiver acelerado, as leis de Newton não se aplicam. Então, você não vai conseguir achar você não vai conseguir descrever corretamente esse movimento. Ah, mas e como que eu faço, então, se eu preciso estudar um referencial acelerado? Você vai ter que achar um referencial fixo ou um referencial que está se movendo com velocidade constante para você estudar aquele movimento acelerado dentro desse referencial fixo. Okay? Você não pode usar o objeto acelerado como referencial móvel. Tá? A gente vai ver isso direitinho, melhor, quando a gente estiver estudando leis de Newton e a gente vê o referencial inercial. A gente vai fazer um problema no elevador e vai ficar bem claro para vocês essa questão do referencial inercial, tá bom? Então tá, vamos supor que a água do rio
se move com uma velocidade basicamente constante. Eu não estou perto assim de uma cachoeira, nem de uma correnteza, nem nada disso. Então, ele está se movendo com uma velocidade constante. A água do rio e, consequentemente, a boia. Então, eu já localizei aqui o barco em relação à terra e o barco em relação à água. Agora, eu preciso localizar a boia em relação ao referencial da terra, né? Porque eu preciso saber quanto que a boia andou, para eu saber exatamente quanto que o barco andou, né? Então, eu tenho aqui, ó, a posição da água em relação à terra. Tem aqui a boia e eu vou medir o tanto que ela andou, né, em relação a mim, que fiquei lá parada no porto. Ok? E agora, pelo esse desenho aqui, ó, fica fácil a gente saber qual é a relação entre esses vetores. Qual que é a relação entre esses vetores? Diz aí para mim. Como que esses vetores aqui, ó, XBT, XAT e XBA estão se relacionando? Qual que é a relação matemática entre eles? Diz aí para mim. Ou então, como que eu posso achar o XBT em função de XAT e XBA? Diz aí. XBT é igual XAT mais XBA. Isso, exatamente. Olha só. O XBT é esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui. Depois que eu achei essa relação, todo o resto vai seguir a mesma ordem. Olha só. Eu tenho a relação entre a posição do barco em relação à terra, em relação à água, e da água em relação à terra. Eu achei essa relação. Qual que é a relação entre as velocidades? Do barco, da terra, do barco em relação à terra, do barco em relação à água e da água em relação à terra. Qual que é a relação entre essas velocidades? Ela vai seguir a mesma relação da posição, ó, é a mesma ordem. Por que é a mesma ordem? Porque a derivada é uma operação linear. Então, ela não vai mudar essa ordem. Quando eu derivar essa expressão aqui, ó, eu vou ter a derivada da posição do barco em relação à terra é igual à velocidade do barco em relação à terra. A derivada da posição do barco em relação à água é a velocidade do barco em relação à água. A derivada da posição da água em relação à terra é a velocidade da água em relação à terra. Então, se eu achei aqui, ó, XBT igual XAB mais XAT, qual que é a relação entre as velocidades? Segue a mesma ordem. A velocidade BT é igual à velocidade BA mais a velocidade AT. Tudo bem? Tudo, professora. Tudo bem. Aí, se eu derivar de novo, eu vou achar a relação entre as acelerações, né? Então, aqui eu vou ter aceleração do barco em relação à terra, aceleração do barco em relação à água e aceleração da água em relação à terra, certo? Mas qual que é a aceleração da água em relação à terra? Quanto tem que ser a aceleração da água em relação à terra? Diz aí para mim. Tem que ser quanto? Tem que ser 0, né, gente? Porque eu tenho um referencial inicial. A água não pode estar acelerada. Então, a aceleração do barco em relação à terra
é igual à aceleração do barco em relação à água. Olha que interessante. A aceleração é sempre a mesma, independente do referencial. Se eu estou usando referenciais inerciais, né? Se eu não estou usando referenciais inerciais, isso vai mudar, a gente vai ver lá na lei de Newton. Mas é legal, né? A aceleração não muda. Você vai ver o barco acelerando aqui, ó. Do mesmo jeito, se você se sentar lá na boia, sentei na boia, tô olhando o barco descer o rio. Aí eu vejo ele se movimentando com uma determinada aceleração. Você ficou lá no porto, tá aqui assistindo o barco descer o rio, você vai enxergar a mesma aceleração que eu vejo estando sentada na boia. Ok? Tudo bem? Sim, professora. Sim, professora. Beleza. Aqui tem um probleminha do barco atravessando o rio. Aí não está mais nessa situação de descendo ou subindo. Ele está andando perpendicularmente à correnteza do rio, né? Ele se movimenta com a velocidade de 10 km por hora. Cuidado aí com as unidades, né? No sistema SI a gente usa metros por segundo. E a velocidade foi dada em quilômetros por hora. Então, sempre que acontece isso, você tem que transformar para metros por segundo. Então, ele se move com a velocidade de 10 quilômetros por hora, atravessando o rio. E o rio tem uma velocidade de 5 quilômetros por hora em direção a leste, né? E o barco vai para o norte. O barco está subindo e a água está indo para leste. Então, você tem a velocidade do barco perpendicular à velocidade do rio. Mas isso não vai fazer muita diferença na sua conta, não. Você só vai ter que ver o posicionamento correto dos vetores e você vai usar exatamente o que a gente fez no slide anterior. Então, se o barco vai para o norte, determine sua velocidade em relação ao observador em pé na margem do rio. Então, você vai determinar a velocidade do barco em relação à terra. E na letra B, ele quer... só uma dica aqui na letra A, quando ele fala sua velocidade, velocidade é um vetor. Então, você tem que achar módulo, direção e sentido, ok? Na letra B, ele fala, o barco viaja com a mesma velocidade de 10 km por hora. Essa velocidade é a velocidade que o motor faz, né? A velocidade do motor. Em relação ao rio. E ele deve ir para o norte. Aí ele quer saber qual direção que o barco tem que ser direcionado para que ele realmente vá para o norte. Porque aqui ele não vai para o norte, ele está indo para lá. Vou botar aqui a figura para vocês. Ele está indo para cá, ele quer atravessar o rio. Só que a velocidade do barco em relação à terra está aqui para o norte. E a velocidade da água está aqui para leste. Então, ele não vai chegar aqui, ele vai chegar lá, ó, né? Ele quer atravessar o rio assim. Se ele direcionou a velocidade assim, e a água vai empurrar para baixo, ele vai chegar aqui, não vai chegar lá. Se ele quer chegar aqui, na letra B, né? Se ele quer chegar aqui, para onde ele tem que apontar a velocidade dele? Para ele realmente fazer essa travessia. Ele vai ter que compensar o quanto a água empurra ele para baixo, né? Ele vai ter que direcionar o barco para cá, para compensar o tanto que a água vai empurrar ele para lá. Aí ele realmente atravessa o rio. Bom, esse problema está resolvido aqui no slide. Eu gostaria que vocês tentassem fazer. Tentem fazer. Se não conseguir, olha aí a resolução. O slide já está lá na nossa página, na nossa sala virtual. E aí, vocês tentem fazer. E aí, se tiver dúvida, pergunta. Agora, eu queria falar para vocês, só rapidinho aqui, mas para vocês conseguirem resolver um outro probleminha aqui, que é um desafio para vocês tentarem. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um ônibus enorme.
Estão vendo aqui, ó, de 3 pedaços, né? Um ônibus gigante. Quando você vai ultrapassar esse ônibus, o tamanho dele importa, né? Nem sempre a gente pode usar os objetos que estão se movendo como pontos, né? Às vezes, o tamanho dele importa. E nesse caso, o tamanho dele vai importar. Você tem que calcular o tamanho dele para você saber quando que você pode entrar na frente dele, né? Então, vamos supor aqui, ó, que esse ônibus tenha 19,80 metros, né? Para você realmente ultrapassar ele, você tem que colocar o seu para-choque traseiro na frente do para-choque dianteiro do ônibus, né? Senão você bate nele. Então, você vai ter que levar em conta o tamanho do ônibus e o tamanho do teu carro. Aí, nessa situação, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. O carro, né? Você quer ultrapassar o ônibus triplo, que passa com uma velocidade constante de 40 km por hora e possui 19,80 metros de comprimento. Você está bem aqui, ó. Esse carrinho branco está a 5 metros atrás do para-choque traseiro do ônibus. Você está aqui. E essa distância, veja bem que essa distância está sendo marcada do teu para-choque dianteiro até a traseira do ônibus, 5 metros. Não se esqueça que para você ultrapassar o ônibus, você tem que colocar o seu para-choque traseiro à frente do para-choque dianteiro do ônibus, senão você bate nele. Então, tá. O seu carro possui 3,85 metros de comprimento e uma aceleração de 1,8 metros por segundo. Quanto tempo você vai levar para conseguir ultrapassar totalmente o ônibus? Quanto tempo você vai levar para que o seu para-choque traseiro esteja à frente do para-choque dianteiro do ônibus? Essa que é a pergunta. Tudo bem? Sim. Agora tomem cuidado, porque a velocidade máxima da via é 60 km por hora. Se você passar de 60, tu vai pegar multa. Ok? Professora, mas tá liberado pegar multa? Não, não está liberado pegar multa, não. Não pode pegar multa. Não pode passar de 60. O ônibus anda a velocidade constante, 40 km por hora. Você está parado aqui, você pode chegar no máximo a 60. Sem pegar multa. Pô, professora, aí fica difícil pro Uno Mille. Fica difícil pôr no milho. Não, mas ele consegue. Pode saber que ele consegue. Que ele vai chegar a 60, o ônibus está a 40. Demora um pouquinho, mas ele consegue. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, a gente encerrou esse assunto, né? Dessa primeira parte, que é cinemática. Está faltando movimento circular, que eu falei para vocês que a gente vai ver depois que a gente vê a lei de Newton. A gente vai tirar uma semana só para estudar movimento circular. Então, a gente encerrou essa primeira parte. Então, eu quero que vocês estudem para a gente fazer um questionário, tá bom? Tem que olhar lá no roteiro de estudo o que está programado para quinta-feira, tá? A gente vai seguir o mais fiel possível o que está lá no roteiro de estudo. Tudo bem? Professora, Diga. o seu questionário, ele é mais, assim, cálculo, ou a senhora vai pedir algumas demonstrações, tipo, sei lá. Não, demonstração não, principalmente numa aula online. Eu vou pedir questões teóricas também,
não só questões de